Saudações em Cristo Jesus, aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de Segunda Reis, ou segundo livro dos Reis, né? A partir do capítulo 17, versículo 1 em diante, para nossa meditação. O título da leitura é Oséias, rei de Israel. Eu quero dizer para vocês que estão chegando no Facebook, quero desejar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, temos recebido solicitações de amizade, é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero convidar a você, católico, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento, venha ler a palavra de Deus conosco, irmãos evangélicos de todas as denominações evangélicas. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos evangélicos. É ordem divina, é ordem santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. São elas que de mim testificam. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 5, e no versículo 39. Examinai as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus. Tem hora que a mente meio foge. Mas vamos ler a santa palavra de Deus. Este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir e ler novamente quantas vezes você julgar necessário. Porque a leitura que nós estamos fazendo aqui é uma leitura corrida, mas a leitura que todos nós teremos que fazer posteriormente é examinar. O que é examinar a Bíblia? Pegar a sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque aquela palavrinha que você não entendeu, por menor que ela seja, por mais insignificante que pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto, certo? Mas acima de tudo, de todas as coisas, nós temos que orar ao Senhor Jesus e falar com Jesus: ó Senhor Jesus, me faça compreender a Tua palavra. Me dá entendimento, Senhor. Se humilha diante de Deus, ouvinte. Se humilha diante do Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, me faz entender a Tua palavra. Me faz compreender as Sagradas Escrituras. Eu quero entender, Senhor. Me dá entendimento, me dá compreensão, me dá sabedoria. E você vai ver que o Senhor Jesus, Ele vai te responder. Você vai ficar maravilhado com a resposta que vai vir do céu, da parte de Deus para a tua vida. Como você vai passar a compreender as coisas de Deus. Porque foi assim comigo, assim o Senhor Jesus tem feito comigo. E todos os dias Deus tem aberto o meu entendimento para uma coisa diferente, para um detalhe diferente. Eu vou contar para vocês aqui, eu vou revelar alguns mistérios para vocês aqui. Deixa nós terminarmos de fazer a leitura da palavra de Deus. Se o Senhor me der vida e saúde até lá, nós vamos contar para vocês algumas maravilhas do Senhor. Bom, 2 Reis 17, Oséias, rei de Israel. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Ela, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo,
não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sur, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, versículo 8 novamente, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações,
e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, até ao dia de hoje. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros. Versículo 24 em diante. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram a alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, e os samaritanos fizeram cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Versículo 29 novamente. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima ou Azima, e os aveus fizeram Niba e Tartaque, e os versículo 31 novamente.
E os aveus fizeram Niba e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes. Versículo 32. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, versículo 32 novamente, nós demos uma respirada no meio do texto. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Eu quero ler com vocês o versículo 41, novamente. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Será que isso aí não acontece também nos nossos dias de hoje? Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Ezequias restabelece o culto do Senhor, capítulo 18. Glória a Deus. Para a nossa meditação, versículo 1 em diante. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas,
e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços as serpentes de metal, que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano do rei Oséias, filho de Ela, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram versículo 10. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Meu Deus. Senaqueribe invade Judá, versículo 13 em diante. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e as ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabizares e a Rabizaqué de Laques, com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram, e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria:
Que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é. Há conselho e poder para a guerra. Perdão, versículo 20 novamente. Dizes tu, porém palavra de lábios é. Há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confiais que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe versículo 24. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavalos. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis, e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade?
que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra? Perdão, versículo 35. Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rabi-Zaquer. Louvado seja Deus. Poderíamos continuar a leitura, mas vamos até aqui. Vamos parar este vídeo nas ameaças de Rabi-Zaquer contra o Senhor, que ele provocou ao Senhor. Vamos ver no próximo vídeo qual foi a resposta do rei Ezequias, o que o rei Ezequias fez e qual foi a atitude do Senhor nosso Deus diante daquelas palavras de afronta de Rabi-Zaquer, capitão do exército do rei da Síria. Próxima leitura. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao teu santo e poderoso nome, Senhor, nós invocamos para te agradecer, ó Deus, pela leitura da tua santa palavra, que foi feita aqui diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, te agradeço também por cada vida, por cada coração, meu Deus, que tem perseverado conosco na leitura da tua santa palavra. Senhor, que a tua santa palavra encontre boa terra em nossos corações, meu Deus, e que a tua palavra nos faça, ó Senhor, compreender, aleluia, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos maus caminhos diante do Senhor, para que nos arrependamos, meu Deus, e para que os nossos corações se voltem para ti somente, o único Deus Todo-Poderoso. Senhor da glória, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Senhor, lava as nossas vidas no sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus tremendo, Santo Deus de Israel, eu oro a Ti, meu Deus, por nossas vidas, por nossas casas, por nossas famílias, também pelos nossos familiares de perto e de longe. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cura todas as nossas enfermidades, arranca todo o mal do nosso meio, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, arranca essa enfermidade na cabeça, essa enfermidade nas vistas, no ouvido, na boca, na garganta, essa enfermidade, meu Deus, na coluna, nos nervos, nos ossos, essa enfermidade nas pernas, nos braços, nos órgãos internos, aonde esse mal estiver escondido. Arranca agora, meu Deus, pelo sangue poderoso de Jesus. Senhor, repreende toda a obra do diabo que tem lutado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Dá-nos a bênção, o livramento, a libertação, meu Deus, e a vitória. A todos aqueles também que têm nos pedido orações, meu Deus, nas redes sociais. Pai querido, meu Deus amado, conserva as nossas vidas, Senhor Jesus,
em verdadeira justiça e santidade diante de Ti. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que naquele grande dia do Senhor nós estejamos preparados para ouvir o toque da trombeta de Deus, para encontrarmos nas nuvens dos céus com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Meu Deus e meu Pai, fica conosco, Senhor, meu Deus, durante a nossa jornada, meu Deus, sobre a face desta terra. Faz o nosso coração tornar a Ti, Senhor, somente a Ti, meu Deus. Pai, não nos desampares, não nos abandones, não nos lances fora da Tua presença e nem retires de sobre nós o Teu Espírito Santo, mas abençoa as nossas vidas, meu Deus. Guarda as nossas almas de pecar contra Ti, Senhor. Livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. Guarda as nossas almas, Senhor, em verdadeira justiça e santidade. É o que nós Te pedimos com fé, Senhor, e Te agradecemos. É no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, mais uma vez, a palavra do Senhor lida, né? Aqui ao vivo estão Antônio Santos assistindo, né? Haroldo Torres, Ana Lúcia, Miguel Isaac Teles. Deus abençoe vocês que estão perseverando na leitura da palavra de Deus. A grande maioria das pessoas vão assistir este vídeo, vão ler a Bíblia Sagrada posteriormente, né? Tem um grupo bom de pessoas lendo a palavra de Deus conosco desde o Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Eu gostaria de convidar a todos vocês que começaram a leitura aqui comigo no Velho Testamento, a voltar aqui na minha linha do tempo, até o vídeo de número 1, é o vídeo 1, no Evangelho de São Mateus também, capítulo 1, leiam o Novo Testamento. Leiam o Novo Testamento ainda antes de ler o Velho Testamento, porque é uma leitura de mais fácil compreensão, é uma leitura cujas profecias, cujas parábolas dizem respeito à nossa época, e principalmente porque é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você até quiser continuar lendo simultaneamente comigo aqui no Velho Testamento, não tem problema, pode continuar, pode fazer a leitura lá e a leitura aqui, do Velho e do Novo Testamento, mas leiam o Novo Testamento de Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu peço a vocês, leiam o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Nós gastamos 69 dias para fazer essa leitura. Que Deus abençoe a todos os que estão ao vivo e todos aqueles que vão ler também posteriormente a palavra de Deus conosco. A todos vocês que estão perseverando, não desanimaram da leitura da palavra de Deus desde o começo. Quando terminar essa leitura, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor mande uma bênção muito grande, uma bênção que vocês vão ficar maravilhados na vida de vocês, no lar e na família de vocês. Eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou pedir a Deus por vocês. Vamos perseverar na leitura, porque não existe obra mais excelente do que essa sobre a face da terra, do que conhecer ao Senhor Deus de Abraão, ao Senhor Deus de Isaac, ao Senhor Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.